Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de resolução de provas aqui no nosso canal do YouTube, hoje em parceria com a Elisama Viana, então fica ligado, se inscreve no meu canal, se inscreve no canal dela, porque tem muita dica valiosa, tanto de matemática quanto de direito, que você não pode perder, tá? Hoje nós vamos gravar a prova da PEMAL 2021, que foi cancelada, então a primeira aplicação, dependendo do dia que você estiver vendo esse vídeo, pode ser que já tenha tido a segunda aplicação ou não. E se você estiver vendo esse vídeo antes de ter a segunda aplicação, vem com a gente, vem aprender com a gente, vem para o nosso curso, tá? Que tá show de bola para você aprender matemática de forma descomplicada, sem medo, sem aperreio, porque eu sei que aqui, gente, aqui matemática é realmente descomplicada. Vem comigo, vem aprender com a matemática descomplicada. Então se liga só, um fugitivo tenta despistar policiais realizando uma fuga entre 3 cidades, cidades A, B e C, certo? Existem 2 estradas ligando a cidade A a B e 3 estradas ligando as cidades B a C. Nessa situação hipotética, há 12 formas diferentes de o fugitivo ir da cidade A até a cidade C, passando pela cidade B, voltando para a cidade A e passando novamente pela cidade B, sem repetir as estradas que usar para ir de A a C. Então, vê só, galera. Vê que questão interessante, uma questão que em 2018 ela cobrou algo muito parecido. Se você for ver a resolução da prova de 2018 que nós temos aqui no nosso canal, você vai ver que ele deu coisa para você achar os caminhos, que era 7 vezes 6, princípio fundamental da contagem. Questão bem legal, bem interessante, bem simples, e vem comigo, tá? Se liga só, vamos imaginar aqui. Ele tem aqui a cidade a cidade B e a cidade C, ok? E aí, vê só, ele vai de A até B, tá? Aí tem 2 caminhos, e aí tem de B até C, ele tem mais 3 caminhos, ok? Legal, show de bola, tudo aí, tudo tranquilo. E aí ele fala o seguinte, vê só, ele quer que ele vá de A até C, só que ele vai passar por B, então ele vem para cá, então ele vai passar por B e depois vai para C. Lembrando que esse azul não é caminho, então eu só estou indicando que é o trajeto que ele vai fazer. Depois ele tem que voltar de C para A, só que obrigatoriamente ele tem que passar por B. Então ele vai ter que vir para cá, certo? E depois ó, ele vai ter que vir para cá, beleza? E quando eu escolher determinado caminho, pela volta ele não pode repetir o caminho que ele utilizou na ida. Então vê só, vamos separar essa questão aqui em 2 partes, tranquilinho, tá? Vê só, você tem aqui, você vai ter que passar por 2 cidades, né? Então você vai fazer a primeira parada, então você vai aqui, você vai de A até B e depois você vai de B até C, tá? No primeiro caminho você tem quantos? Você tem duas alternativas para você poder escolher, 2 caminhos, que você vai botar 2. E depois aqui de B para C você tem quantos caminhos? 3. Agora veja o seguinte, você tem que ir de A para B e de B para C. Se você utilizou um I aí, você vai multiplicar, ok? Aí, fazendo 2 vezes 3, você tem que inicialmente tem 6 opções para poder chegar até C, de A para C. Só que aí na volta é o seguinte, você pegou aqui, você utilizou, vamos dizer que você utilizou esse caminho aqui de B para C, tá? E aí aqui, ó, vamos lá, a gente vai fazer aqui mais uma vez os caminhos, né? Esse aqui é a ida e esse aqui é a volta. Como me falou, passou indo e voltando. Aí foi indo e agora vai voltando, tá? E aí se liga só, como é que a gente vai fazer isso aqui? Se ele escolheu de C para B, quando ele foi de B para C, escolheu esse primeiro caminho aqui de cima, então restaram quantas? 2. Então aqui ó, ele tem 2 oportunidades para ele ir de C para B e depois ir de B para A. E se ele escolheu, por exemplo, esse aqui também de cima para ir de A para B, na volta restou quanto? Apenas 1. Então aqui a gente também vai multiplicar e aqui 2 vezes 1 vai dar 2. E agora, o que você faz com esses resultados? É simples. Você vai multiplicar eles. Por quê? Você vai de A para B, e de B para C, e de C para B, e de B para A. Veja que eu sempre estou utilizando o I. Então, eu multiplico. Então, 6 vezes 2 vai dar 12. Exatamente o que ele afirmou aqui, ó, que há 12 formas diferentes. E realmente o gabarito está super correto. Beleza? Vamos lá, próxima questão. Olha que legal essa questão aqui, uma das questões que eu considero mais chatas, tá? Porque trabalha com geometria analítica e assim, a galera tem muita dificuldade com isso, mas ela é bem tranquila, bem legal, é só lembrar os conceitos básicos. Em uma cidade, existem 3 antenas A, B e C,
representadas em um plano cartesiano. Gente, vamos representar aqui o plano cartesiano. Lembrando que o plano cartesiano é aquele planozinho que a gente vê lá quando a gente vai aprender função do segundo grau, do primeiro grau, que é o eixo x e o eixo y. Então aqui na horizontal a gente tem o eixo x e na vertical nós temos o eixo y, beleza? Continuando. Tal forma aqui, o ponto A é representado pelos pontos 0 e 0. Lembrando aqui, gente, que quando você tem os pontos, tá? Deixa eu representar aqui. Quando você vai representar qualquer ponto, eu vou botar aqui um ponto Z qualquer, tá? Primeiro ele vai representar o X e depois ele vai representar o Y, tá? Então, o primeiro número que aparece é a coordenada onde você vai marcar no eixo X. E o segundo ponto onde você vai marcar no eixo Y. Então, o ponto A está aqui na origem, ó. Porque ele está no 0, 0, tá? O A está no eixo 0, 0, ok? Então, ele nem subiu e nem foi para a direita ou para a esquerda, e nem desceu, certo? Então, vê só. O ponto B está no x igual a 2 e y igual a 0. Veja, no y ele não subiu nada, mas ele andou para a direita a 2. Então, vou marcar aqui o 2, ó. Vamos marcar aqui o 2, ok? Então, aqui no 2, está o eixo, está o ponto B, tá? Está o ponto B com 2 e 0, certo? Aí, vamos lá, continuando. E um ponto C qualquer com x igual a meio e y igual a raiz de 3 sobre 2. Então, ó, vou botar aqui no meio o ponto 1, certo? Porque vai dividir os dois ao meio e o meio vai ficar na metade entre 1 e 0, tá? E raiz de 3 sobre 2 eu vou representar aqui de uma forma qualquer. Vou botar ela aqui em cima para a gente poder ficar visualmente melhor. Raiz de 3 sobre 2. Então, a gente aqui vai ter que fazer a ligação desses pontos, ó. Fazendo a ligação desses pontos aqui, nós vamos ter o seguinte, ó. Vamos ligando aqui, ó, passar uma retazinha aqui. E onde ele se encontrar é onde fica o ponto. Pronto, o ponto está aqui, ó. Então, esse aqui é o ponto C, onde ele tem coordenadas de meio e raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, vamos lá. Continuando. Em que as unidades estão em quilômetros? As antenas A e B captam um telefone celular que está em um ponto P, onde ele tem coordenadas x0 e y0. Isso aqui é só para indicar que é uma coordenada qualquer que a gente ainda não sabe. Localizado a 2 km de distância de cada uma delas. Ó, ele fala aqui que A e B vai localizar um ponto P a 2 km de distância de cada uma. Gente, quando a gente faz isso, a gente tem que botar elas exatamente entre os dois pontos, porque a distância é igual. A distância é igual para as duas. Se eu colocar um pouquinho mais para a direita, vai estar mais perto dessa aqui do eixo do ponto B do que para o ponto C. Se eu boto para a esquerda, e assim sucessivamente. Quando ele fala que a distância é a mesma, então ele vai ter que estar entre os dois. Então, ó, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai ter, ó, essa ligação aqui, ó, entre eles, ó. Certo? Porque essa distância aqui é igual a 2. Então, essa distância aqui é 2, ó. É 2. E necessariamente a coordenada x vai ter que estar no ponto 1, que é onde vai dividir os dois ao meio. Então, o ponto P aqui, certo? Você vai ter aqui o ponto, o eixo x é 1, o eixo y a gente ainda aqui vai achar, tá? O y0, ok? E a antena C também capta o sinal desse aparelho. Nesse caso, sabendo que y0 é maior que 0, então, olha só que legal. Ele afirma aqui que y0 é maior que 0. Então, quer dizer que essa coordenada aqui, que esse ponto aqui, P, está acima do eixo x, ok? Conclui-se que a distância de P e C é igual a 1 km. Olha, ele quer que essa distância, ele quer saber qual é essa distância daqui, ó. Essa que eu vou desenhar agora. Ele quer saber que distância é essa aqui, certo? E aí, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Beleza? Deixa eu só trocar a cor. Primeiro ponto, vamos descobrir qual é a coordenada y aqui, certo? Note que nós temos aqui, ó, ele quer saber qual é esse valor aqui de preto, ó. Qual é esse ponto aqui, ó. Qual é esse ponto nessa altura aqui, tá? Então, como é que eu vou descobrir essa coordenada aqui, y0? Baixa aqui. Veja que aqui ele vai formar um triângulo retângulo nessa situação aqui, ó. Ó, certo? E aí, o que que acontece? E lembre que o triângulo retângulo aqui é espelhado. Por que um triângulo retângulo? Porque quando você traça essa altura aqui, ó, você vai ter
um ângulo de 90 graus, beleza? Essa distância do 1 para o 2 aqui é 1. Então, o que você faz? Você vai botar aqui y0. O que você faz aqui? Aplica Pitágoras, onde 2 é a minha hipotenusa, que é sempre o lado maior e o lado oposto ao ângulo de 90 graus, e o 1 e o y são meus catetos. Então, aqui o que você vai fazer? Beleza? Você vai pegar aqui 2 ao quadrado, tem que ser igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, você vai ter 1 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Então, você vai ter aqui que 2 ao quadrado, que é 4, tem que ser igual a 1 mais y0 ao quadrado. Então, se esse aqui está somando, vai passar para o outro lado subtraindo. Então, y0 ao quadrado vai ser igual a 4 menos 1. y0 vai ser igual a raiz quadrada de 4 menos 1, 3. Então, a gente já sabe que essa coordenada aqui é raiz de 3. Então, aqui ó, vai ficar raiz de 3. Agora, nós podemos aplicar a distância entre dois pontos, tá? O que vai ser essa distância entre dois pontos? Eu vou chamar isso aqui de um ponto Z qualquer, tá? Então, você vai ter que Z vai ser igual a raiz, tá? A raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, tá? E vai ser em relação aos dois pontos aqui, ó, onde o P, ó, que já falou, é o x0 e o y0, beleza? Mas no caso aqui, esse ponto P, a gente vai utilizar ele como o valor x, que também não importa muito a ordem, porque você vai levar ao quadrado, tá? E aí, quando ele sai o número quadrado positivo, você vai ter... o quadrado de um número negativo vai ser um número positivo. Então, vamos lá, vamos botar aqui que z vai ser igual a raiz, certo? Z vai ser igual a raiz. Quem é o x? 1 menos meio, 1 menos meio, tá? Ao quadrado, mais, aqui vamos botar raiz de 3, certo? Porque já vai ser outro x, menos raiz de 3 sobre 2, beleza? Então, fazendo isso aqui, nós vamos ter o seguinte, ó. Vamos ter que z vai ser igual a raiz quadrada, certo? Meio menos meio, isso aqui vai ficar meio. Só que meio ao quadrado, deixa eu botar aqui, ó. Meio ao quadrado vai ser igual, o quadrado do 1 é 1 e 2 ao quadrado, 4. Então, aqui vai ficar, vou botar aqui, 1 sobre 4, certo? Raiz de 3 menos raiz de 3 sobre 2 vai ficar igual a raiz de 3 sobre 2, tá? Então, aqui vai ficar o quadrado de raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Vê só, raiz de 3 ao quadrado é igual a 3. Então, esse 2 aqui vai cancelar com o índice. Então, aqui vai ficar 3 sobre 2 ao quadrado, 4. Então, aqui vai ficar mais 3 quartos. Então, isso aqui vai ser igual. Como nós temos aqui z igual. Como nós temos aqui denominadores iguais, você conserva o denominador, então raiz de 4, e soma os seus numeradores. 1 mais 3, 4. Olha, 4 dividido por 4 vai ser igual a 1. Então, você vai ter raiz de 1, onde isso aqui vai ser 1. Então, essa distância aqui, esse ponto Z aqui, ele realmente é 1. Então, ó, igual a 1 km, gabarito correto. É uma questão um tanto quanto longa, não é difícil, é só você aplicar mais as técnicas do que realmente você tem uma dificuldade, é trabalhosa no caso, tá? Vamos lá. Uma questão agora de média aritmética, tá? Ao analisar a média aritmética de ocorrências criminais anuais de região, um policial verificou que nos 10 primeiros meses do ano, a média havia sido de 315 ocorrências por mês, tá? Vamos pegar logo essa informação aqui, tá? Ele falou o seguinte, que a média dos 10 primeiros meses é igual a 315 ocorrências. O que isso quer dizer aqui, galera? Quer dizer que se você somar todo mundo, então vou usar aqui o símbolo de somatória, tá? Se você somar todas as ocorrências, tá?
dos 10 meses e dividir isso pela quantidade de meses, que no caso são 10, você vai ter que achar o quê? 315 ocorrências. Então, quer dizer que o quê? Que quantas ocorrências ocorreram nos 10 meses? Ora, as ocorrências foram iguais, tá? As ocorrências foram iguais a quanto? Se esse 10 está dividindo, ele vai passar para cá, ó, multiplicando. Então, 3.150. Pega e guarda esse número aqui agora, tá? Contudo, a média para o ano todo era 10% maior que a média dos 10 primeiros meses. Então, vamos lá. Quando você tiver aqui a média dos 12 meses, tem que ser 10% maior do que essa média aqui. Então, olha que legal. Como é que ele faz isso? Vamos pegar... Qual é a média dos 10 primeiros? É 315. Então, mais 10% daqui vai ficar quanto? Vai ficar 315 mais 31,5. Então, 315 mais 31,5. Por quê? Quando você pega 10%, é só você dividir esse número por 10. Então, você vai ficar aqui com, somando com mais 31,5, você vai ficar com 3, 4, 6,5, fazendo essa soma aqui. Então, aqui, ó, a média de 346,5. Nessa situação hipotética, a média aritmética de ocorrências apenas nos 2 últimos meses do ano é superior a 500 ocorrências. Vamos lá. Primeiro ponto, eu vou ter que descobrir quantas ocorrências tiveram, tá? Nesses 2 últimos meses. Como é que eu vou fazer isso? Primeiramente, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou pegar esse aqui e vou transformar ele na quantidade total de ocorrências que tiveram nesse ponto. Então, quando eu fizer isso aqui, ó, o somatório de 12 meses dividido por 12 tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 346,5. Então, se esse aqui está dividindo, eu vou passar ele aqui, ó, multiplicando. Vamos fazer essa multiplicação aqui ao lado. 346,5 vezes 12. 2 vezes 5, 10, 0, vai 1. 2 vezes 6, 12 e 1, 13, vai 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 2 vezes 3, 6. E aí aqui é só eu repetir. 5, 6, 4, 3. Por que eu repeti? Porque isso aqui é multiplicando por 1. Então aqui fica 0, 8, 9 com 6 vai dar 15, vai 1, 10 e 1, 11, 11 vai 1. Então aqui você tem, se você tem uma casa aqui após a vírgula, vírgula aqui. Então você teve uma quantidade de 4.158 casos. Como é que você vai descobrir a média dos 2 últimos meses? Primeiro você vai ter que achar quantos foram as ocorrências nos 2 últimos meses. E é só você fazer a diferença. Então aqui você vai ficar com 4.158, certo? Menos 3.150. Aí aqui você vai ficar com 8, 0, 0, 1. Você tem 1.008. E aí fala que é superior a 500 ocorrências. Gente, como é que você agora vai descobrir a média? Você vai dividir isso aqui por 2. Dividindo isso aqui por 2, você vai ter 504 ocorrências de média nos 2 últimos meses. Ele fala que é o quê? Superior. Então, um gabaritozinho aqui, ó, corretinho. Beleza, galera? Fala, galera. Olha, uma questão bem interessante aqui de logaritmo tá caindo na última prova. E essa questão aqui é tarimbada da CESP. A CESP já cobrou essa questão em uns 2, 3 concursos anteriores. E aí, se liga só. Um corpo de temperatura inicial de 36 graus Celsius está em um ambiente cuja temperatura é 20 graus Celsius, tá? Nesse ambiente vão demorar 20 minutos para que a temperatura inicial do corpo caia para 28 graus Celsius. Sabendo-se que o resfriamento de um corpo pode ser modelado pela lei de resfriamento de Newton, conforme a temperatura do corpo T em função do tempo T em horas, isso aqui é muito importante, é dada pela função exponencial T do tempo, temperatura do tempo, menos temperatura TC menos TA, vezes 10 elevado a menos KT, mais TA, em que TC é a temperatura inicial do corpo e TA é a temperatura ambiente, é correto afirmar que a constante K é igual ao log de 27 na base 10. Vê só, galera, primeiro ponto, vamos tirar aqui as informações, tá? Vamos tirar as informações aqui para a gente poder entender o que é que está acontecendo. Ele fala o seguinte, ele tem essa fórmula aqui, T em relação ao tempo, vai ser igual a TC menos TA, tá?
que multiplica 10 elevado a menos kt mais TA. Onde ele quer saber quem é esse K aqui, ó. Ele quer saber quem é esse K. Quem é esse K aqui, tá? Então, vamos lá, vamos descobrir. Se liga só. Gente, se você botou log de 10 na base, log na base 10, provavelmente você vai ter que usar isso. Se não aparecer, você vai ter que usar. Esse é o ponto, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Ele fala aqui, TC é a temperatura inicial do corpo. Então, vamos lá. TC é a temperatura inicial. Qual é a temperatura inicial do corpo? Ora, 36 graus. Ele fala aqui, ó, temperatura inicial de 36 graus. Então, aqui, ó, 36 graus. Ele fala que TA é a temperatura ambiente. Então, a temperatura ambiente que ele fala aqui, ó, é de 20 graus Celsius. Então, aqui vai ser 20. E aí, ele quer que esse corpo vá para 28 graus. Então, T de T é igual a 28 graus, certo? E aí, ele fala o seguinte, que isso aí ocorre em 20 minutos. Vai ocorrer em 20 minutos. Então, o tempo, um Tzinho aqui, nesse caso aqui é o T de 20, tá? É o T de 20. Esse tempo aqui é igual a 20 minutos. Só que a gente tem que transformar isso em hora. Quando a gente quer transformar minuto em hora, basta a gente dividir por 60. Então, isso aqui vai ser 20 dividido por 60. Corto os dois, divido por 2 e divido aqui embaixo por 2. Vai ficar 1 sobre 3, beleza? Agora, vamos aplicar todo mundo nessa fórmula, ok? Então, ele fala que o T de 20 ele é igual a 28. Então, aqui, ó, vou tentar fazer aqui pequenininho, vai ser igual a 28. Vai ser igual a TC, temperatura ambiente, 36, temperatura do corpo, na verdade, 36, menos a temperatura ambiente, que é 20, ok? Que multiplica 10 elevado a menos K vezes, que é o nosso T? 1/3. Então, isso aqui eu posso basicamente dividir K por 3, tá? Basicamente dividir K por 3, já que é 1/3. Mais 20. Olha, se liga só. Eu vou pegar esse 20 e vou passar aqui para o lado do 28 subtraindo. Então, aqui eu vou ficar com 28 menos 20. Vai ser igual a 36 menos 20. Vai dar 16 vezes 10 elevado a menos K sobre 3. Então, aqui eu vou ficar com 28 menos 20. Isso aqui vai ficar igual a 8. Igual a 16 vezes 10 elevado a menos K sobre 3. Então, esse 16 daqui eu vou passar para cá dividindo. Isso aqui vai ficar 1 sobre 2, tá? Perdão, eu pulei a etapa aqui para vocês não se atrapalharem. Vai ficar 8 sobre 16. Vai ser igual a 10 elevado a menos K sobre 3, ok? Então, aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai passar aqui, vai dividir ambos por 8, tá? Então, aqui vai ficar 1 sobre 16, ou 1 sobre 2, perdão. Se eu dividir ambos por 8, vai ficar 1 sobre 2, ok? Vai ser igual a 10 menos K sobre 3. Olha que legal, olha que lindo. Vamos aplicar aqui o logaritmo dos dois lados, tá? Vamos aplicar aqui o logaritmo dos dois lados. Quando eu aplicar o log, então eu vou ficar aqui com... Se ele quer log na base 10, você vai aplicar log na base 10. Você vai ficar aqui com log na base 10, tá? De 1 sobre 2. Tem que ser igual ao log na base 10 de 10 elevado a menos K sobre 3. Aqui tem algumas propriedades que nós vamos aplicar, beleza? E exclusivamente vamos prestar atenção nesse aqui, tá? Nesse daqui. Olha só. Você tem aqui, quando você tiver um log numa base qualquer, vou botar aqui numa base B, de A elevado a C. Isso aqui é a mesma coisa, a gente vai dizer aqui que a gente vai empurrar ele aqui, ó, dar um peteleco para cá, ó. Então ele passa, o expoente vai passar multiplicando, então aqui vai ficar C, que multiplica o log de A na base B qualquer. Então, ó, fazendo isso aqui, ó, eu vou só inverter ambos, que não vai alterar o resultado. Então, esse aqui eu vou empurrar ele aqui para frente, ó. Então, aqui eu vou ficar com menos K sobre 3, que multiplica o log de 10 na base 10, tem que ser igual ao log de 1 sobre 2 na base 10. Aí, vê só. Quando eu tenho também aqui uma outra propriedade, deixa eu botar ela aqui, o log de A na base A,
Sempre que o logaritmo for igual à sua base, isso aqui vai ser igual a 1. Então, toda essa parte aqui, ó, tudo isso aqui, ó, é 1, certo? Então, eu vou ficar com menos k sobre 3 vai ser igual ao log de meio na base 10. Olha, eu vou separar isso aqui e vou passar esse menos 3 elevado para cá, tá? Como se eu... E aí, o que acontece? Esse aqui que está dividindo vai passar para lá multiplicando. Eu já vou passar com o sinal negativo. Então, o que vai ficar aqui? K é igual a menos 3 que multiplica o log de meio na base 10, certo? Então, esse menos 3 aqui, eu vou passar ele para cá, para o expoente. Vou fazer a função inversa do que a gente fez aqui. Então, ó, olha só como é que a gente vai fazer. Eu vou ficar aqui com K igual ao log de meio elevado a menos 3. Tá? Elevado a menos 3. Ixi, que feio. Deixa eu apagar. Elevado a menos 3. E aí, ó, deixa eu puxar isso aqui para cá para ficar melhor para poder ver. Então, ó, quando o meu expoente na base 10, lembrando, quando já é base 10, ela nem precisa aparecer, tá? Lembrando que, como o expoente é negativo, para ele ficar positivo, a gente inverte. O que é numerador vira denominador e o que é denominador vira numerador. Então, nós vamos ficar com isso aqui com log, tá? Então, peraí, deixa eu apagar. Vou começar com K, né? K vai ficar igual ao log de 2 ao cubo na base 10. Quanto que é 2 ao cubo? 8. Então, K vai ser igual ao log de 8 na base 10. Dando o gabaritozinho aqui, ó, errado. Isso aqui é a mesma seria se fosse 3 ao cubo e não 2 ao cubo, beleza? Então, galera, essa questão aqui para mim foi uma das mais tranquilas da prova, tá? Se liga só. A soma dos ângulos internos de um heptágono regular é 720 graus. Vê só. Como é que você pode fazer isso aqui de forma tranquila? Você tem uma fórmula que é que a soma dos ângulos internos é igual à quantidade de lados, menos 2, que multiplica 180 graus. Então, ó, SN vai ser igual... Quantos lados tem um heptágono? Ó, hept vai ser igual a 7. Então, são 7 lados. Então, você vai ter 7 menos 2, que multiplica 180. Então, o SN vai ser igual a 7 menos 2, dá 5 vezes 180. Então, o SN vai ser igual... Para você multiplicar fácil por 5, divide o número por 2. Então, 180 por 2 dá 90 e acrescenta um zero. Morreu. Então, questãozinha é errada porque o heptágono ele tem 90 graus. 900 graus, perdão. Tem 900 graus. Então, olha só, galera. Uma questãozinha aqui de trigonometria, tá? Ela não é uma questão tão simples, mas dá pra gente fazer. Eu acho uma questão bem interessante. Sendo o ABC um triângulo, tá? Então, vamos desenhar logo esse triângulo, tá? Porque fica sempre questão de geometria. É mais fácil a gente poder desenhar geometria e trigonometria, tá? Então, triângulo A, B, C, em que o ângulo A ele mede 45 graus, tá? Aqui ele mede 45 graus, o ângulo B ele mede 60 graus, tá? E que de A para B igual a 1. Então, ó, AB igual a 1, tá? Então, a altura H relativa, ao vértice C é isso aqui, ó. Você vai traçar essa altura aqui, ó. Então, ele quer esse H, certo? Tem como comprimento dado por... Vê só. Quando você traça essa altura relativa, toda vez que você traçar uma altura em relação ao vértice, no lado oposto, ele vai formar um ângulo de 90 graus, tá? Para um lado e para o outro. Então, vê só. Vamos descobrir aqui os ângulos que tem. Esse ângulo aqui, pessoal, é... Lembre que a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo ele é 180 graus. Se aqui tem 90 e aqui é 45, obrigatoriamente aqui também vai ser 45 graus. E esse aqui, se esse aqui é 60, obrigatoriamente esse aqui vai ser 30 graus. Quando você somar em cada um dos dois triângulos a soma deles, você vai ver que vai dar 180. E aí, vê só. Quando a gente tem dois ângulos de 45 graus, nós temos que no triângulo ele tem dois lados iguais. Ele vai ter esse lado H aqui, então, consequentemente, esse lado aqui vai ser H, certo? Então, esse lado aqui também vai ser H, ok?
E, consequentemente, esse lado aqui vai ser o quê? Vai ser 1 menos o h. Então, eu tenho 1, retirei esse, sobrou esse. Ok? E aí, agora, a gente vai ficar com a parte de trigonometria para que a gente possa descobrir como é que a gente vai fazer. O melhor que a gente vai utilizar aqui é utilizar o 30 graus, porque sempre tem relações trigonométricas mais fáceis, tá? O ângulo de 30 graus, a gente vai utilizar a tangente. Por quê? Porque o que é tangente? A gente não tem o valor da hipotenusa aqui, então a gente vai fazer a tangente. Porque tangente é cateto oposto, certo? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, tangente de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é 1 menos h, dividido pelo cateto adjacente, que é h. Tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Beleza? Se você não souber qual é a tangente decorada, é só você pegar o seno e dividir pelo cosseno. Então, o seno de 30 graus é 1 sobre 2 e a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Aí você divide e você vai conseguir fazer, tá? Então, se liga só. Raiz de 3 sobre 3 vai ser igual a 1 menos h dividido por h. Aqui eu vou aplicar meio pelos extremos, tá? Como é que eu vou ficar aqui? Eu vou ficar com raiz de 3 vezes h tem que ser igual a 3, que é 3 vezes 1 dá 3, menos 3h. Então, aqui eu estou multiplicando 1 e estou multiplicando menos h. Vou colocar h, quem está de um lado, e quem não tem h, do outro. Então, eu vou ficar aqui com raiz de 3h mais, porque se esse aqui está negativo, ele vai passar para o outro lado positivo, mais 3h vai ser igual a 3. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou deixar aqui, se h está nos dois, eu preciso isolar. Para achar quem é h, vou deixar h em evidência. Então, eu vou ficar aqui com h, abro parênteses. H dividido por, raiz de 3h dividido por h, só vai me restar raiz de 3. Mais 3h dividido por h vai me restar o 3. Isso aqui vai ser igual a 3. Agora eu vou passar esse aqui que está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. Então, h vai ser igual a 3 dividido por raiz de 3 mais 3. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou racionalizar. Como é que eu vou racionalizar? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado desse número. O que é o conjugado desse número? Eu vou simplesmente trocar repetir todo mundo e troco o sinal. Então aqui eu vou multiplicar todo mundo por raiz de 3 menos 3. E aqui eu vou dividido por raiz de 3 menos 3. Por quê? Porque eu fico com a diferença de 2 quadrados. Fazendo isso aqui, eu vou ficar com o seguinte, ó. Esse aqui eu vou multiplicar por esse e vou multiplicar por esse. Então, fazendo aqui, eu vou ficar com h vai ser igual a 3 raiz de 3, certo? Menos 9, dividido por... Vê só, aí eu vou multiplicar. Quando eu tenho a diferença de 2 quadrados, quando eu tenho isso aqui, ó, a mais b, que multiplica a menos b, eu tenho o seguinte, eu vou ter o quadrado do primeiro, a ao quadrado, menos b ao quadrado. Se você não lembrar disso, é só você desenvolver aí, tá? Vê só, então o que eu vou ficar aqui? Com 3, raiz de 3 vezes raiz de 3, que raiz de 3 ao quadrado, eu vou ficar com 3. Por quê? Quando eu tenho a seguinte situação, raiz de a elevado ao quadrado, é só eu cortar os dois, aqui fica a, ok? Menos, né? Menos o quadrado de 3, 9. Então, o que eu vou ficar aqui, ó? Com h vai ser igual a 3 raiz de 3 menos 9 dividido por menos 6. E aí, o que acontece? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou tirar, vou botar o 3 em evidência. Então, o h vai ser igual a... Eu vou pegar aqui e vou vir com menos 3. Então, menos 3, para poder eliminar com um negativo daqui de baixo. Menos 3, boto em evidência. Aqui vai ficar 3 raiz de 3 dividido por menos 3 vai ficar menos raiz de 3. O 3 cancela com 3, eu repito esse sinal. Menos com menos aqui vai dar mais, tá? Menos com menos vai dar mais. Então, 9 dividido por 3 vai ficar 3. Dividido por menos 6. Ora, esse menos aqui cai com esse aqui. Então, aqui, ó, h vai ficar igual
o que eu posso fazer? Posso dividir esse aqui por 3, vou dividir, e esse aqui também eu vou dividir por 3. Então, aqui vai ficar com... Vou só inverter esse aqui para poder ficar igualzinho da questão. 3 menos raiz de 3 dividido por 2. Chegando ao gabarito da questão, gabaritozinho correto. Então, vamos lá, galera. Dados os números complexos z igual a x mais y e z0 igual a 2 menos i, em que i é a unidade imaginária, é correto afirmar que o módulo de z menos z0 igual a 2 representa no plano complexo uma circunferência de raio raiz de 2 com centro no ponto z0. Então vamos lá, galera. O que a gente pode fazer aqui? A gente vai aplicar, ó, vamos ver aqui. O módulo de z. Quem é z? Z é x mais y, tá? Menos, abre o parênteses, quem é z0? 2 menos i. Fecha aqui. Isso aqui tem que ser igual a 2, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar aqui, vamos só agora distribuir esse sinal. Esse eu vou multiplicar aqui e eu vou multiplicar aqui. Então, esse módulo aqui vai ficar x mais y. Menos com mais dá menos, menos 2. Menos com menos dá mais i. Fecha, esse módulo aqui tem que ser igual a 2. Então, agora eu vou reorganizar aqui. Quem é real vai ficar de um canto, quem não é real vai ficar do outro. Eu vou ficar aqui com o módulo de x menos 2 mais y mais i. Vai módulo igual a 2. Então, vê só. Agora eu vou pegar o i, a parte imaginária aqui, eu vou deixar em evidência nesse trecho aqui. Então, eu vou ficar aqui o módulo de x menos 2 mais i. Então, aqui vai ficar y, tá? Porque i dividido por i, eu corto i com i, fica y, mais i dividido por i vai ficar 1. Aqui o módulo, fecha o parêntese, tá? Um parêntese, igual a 2. E aí, o que acontece? Eu tenho que a nova parte real é essa aqui, e a minha parte imaginária é essa aqui. Então, como é que eu vou representar um módulo nesse plano? Então, eu vou pegar aqui, vou desenhar o plano para vocês poderem ver, tá? Então, ó, aqui e aqui. Aí aqui eu vou ter que aqui é a parte imaginária e aqui vai ser a parte real. Então eu tenho que esse ponto aqui, que é a parte real, é x menos 2. E esse ponto aqui, a parte imaginária, que é y, vai ser y mais 1, ok? Então aqui eu vou traçar, vou encontrar onde é que ficam os dois pontos, certo? Pronto, achei aqui onde ficam os dois pontos, então esse ponto é esse aqui. E aí, o módulo K vai ser isso aqui, ó. Vou traçar ele aqui, certo? Então, esse aqui vai ser K. Essa reta aqui representa o módulo desse número, tá? Vai representar o módulo desse número. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Como é que a gente vai tirar o módulo? Vai pegar aqui, vai fazer K ao quadrado, porque vai aplicar o teorema de Pitágoras. Tem que ser igual a x menos 2 ao quadrado, mais y mais i ao quadrado. Vê só, ele falou que esse módulo aqui, então esse k aqui, ele é igual a 2. Esse k, ele é igual a 2, tá? Por quê? Porque é o valor do módulo que é esse aqui, ó. Esse k aqui tem que ser 2. Então, ele vai ter aqui 2 ao quadrado, tem que ser igual, não distribui, tá? X menos 2 ao quadrado, mais y mais i ao quadrado. E aí aqui vai ficar o quê? 4 tem que ser igual a x menos 2 ao quadrado, mais y mais 1 ao quadrado. Olha que legal, isso aqui está muito parecido com a equação da circunferência, que ele fala aqui, ó, circunferência de raio raiz de 2. Onde, o que acontece? Você tem aqui que r, tá? R ao quadrado, tem que ser igual a x mais a ao quadrado, mais y mais b ao quadrado. Onde aqui o a, no caso, é menos 2, o a aqui é menos 2, e o b aqui é mais 1. Logo, r ao quadrado tem que ser 4. Então, o que a gente vai fazer? Vamos descobrir o raio dessa circunferência. Se r ao quadrado é 4, r ao quadrado é igual a 4, então r vai ser igual a quanto? A mais ou menos 2. Por quê? Quando você tirar a raiz dos dois lados, você vai ficar que r vai ser igual, deixa eu apagar aqui,
você vai ver que R é mais ou menos a raiz de 4. Então, R vai ser igual a mais ou menos 2. Beleza? Então, não é com raio igual a raiz de 2, é com raio igual a 2. Então, o gabarito aqui está errado. Vamos lá. Mais uma questão aqui de geometria. A área superficial de uma pirâmide de base quadrada regular, em que todas as arestas são iguais a 2, é S é igual a 4 mais 4 raiz de 3. Então, vamos lá. Primeiro ponto, vamos desenhar essa pirâmide aqui de base quadrada. Você vai ter aqui essa pirâmide. Eu vou tentar desenhar aqui porque eu estou desenhando a mão livre. Tá? Espero que vocês aí entendam. Beleza? Aí aqui eu vou desenhar a outra parte. Lembrando que isso aqui ela tem com aresta. O que é a aresta? A aresta são os lados. Tá? A aresta são essa reta aqui. Então aqui 2, 2, 2 e 2. Tá? E aí aqui você sobe. Vai subir aqui. Vai subir aqui. Vai subir aqui. Vai subir aqui. Também aqui, ó, esses pontos aqui também são de lado 2. E aí, olha que legal, olha que lindo. O que a gente pode fazer aqui? Beleza? Vamos aplicar aqui a fórmula de área. Primeiro ponto, a gente vai ter que essas áreas aqui vai ser... Então, o S vai ser igual a área da base, mais 4 vezes as áreas das laterais. Ok? Veja o seguinte. Isso aqui, a área da base, deixa eu fazer aqui de forma independente, né? Vamos fazer aqui de forma independente. Então, a área da base vai ser igual ao quê? Se é uma área quadrada, é fazer 2 ao quadrado, que vai ser igual a 4. Então, a gente já sabe que a área da base é 4, ok? E a área da lateral? Vê só, isso aqui, gente, essa lateral aqui, ela tem um triângulo equilátero, onde todos os lados são iguais, 2, 2 e 2, tá? Então, isso aqui, a área da lateral, tá? L vai ser a área da lateral, vai ser igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, vê só, como é que você vai fazer aqui? Então, a área da lateral vai ser igual, quem é L? L é 2. Então, 2 ao quadrado, vezes raiz de 3 dividido por 4. Então, a área da lateral vai ser igual a 4 vezes raiz de 3, que divide 4. Corto esse com esse, então a área da lateral vai ser igual a raiz de 3. Agora vamos aplicar aqui. O S vai ser igual à área da base, 4, mais 4 vezes raiz de 3, que é a área da lateral. Chegando no gabarito da nossa questão. Gabarito corretinho. Vamos lá. O maior valor da função trigonométrica, f de x, deixa eu reaplicar isso aqui, ó. F de x é igual a seno ao quadrado de x menos 4 seno de x mais 5. Aí ele afirma que isso aqui é 10, tá? Vê só, a função seno ela vai ter os seus valores compreendidos entre menos 1 e 1, tá? Então, vamos ver se o valor de máximo dela vai ser aqui no menos 1 ou se vai ser no 1. Vamos aplicar os dois. Aplicando aqui seno de x igual a 1. Tá? Aplicando seno de x igual a 1. Como é que a gente vai fazer? Vamos lá, a gente vai ficar aqui com 1 ao quadrado, tá? 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, mais 5. Então, isso aqui vai ser igual a 1 menos 4 mais 5. Então, isso aqui vai ser igual 1 mais 5 dá 6, menos 4, 2. E agora aqui aplicando seno de x igual a menos 1. Nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter aqui que menos 1 ao quadrado. Então, menos 4 vezes menos 1 mais 5. Isso aqui vai ser igual, menos 1 ao quadrado dá 1, menos com menos dá mais 4 mais 5. 1 mais 4 dá 5, 5 mais 5 igual a 10. Então, realmente, o maior valor que ela vai atingir é 10, dando o gabarito aqui, ó, corretinho. Vê só que legal essa aqui. Essa aqui eu não vou responder pelas fórmulas de PA, que você vai ver que fica muito mais fácil, tá? Então, se liga só. Se a soma dos 6 primeiros termos de uma progressão aritmética de razão 2 é 48, então o quinto termo dessa progressão é 13. Vê só, ele diz o seguinte, ela tem 6 termos, então A1,
A2, A3, vou botar um mais logo aqui porque a gente está somando, mais A4, mais A5, mais A6. Quando você somar tudo isso aqui, tem que dar 48. Aí, olha como usar da malandragem aqui, tá? Ele diz que isso aqui tem razão igual a 2, beleza? Razão igual a 2. Então, vê só. E ele afirma que A5 igual a 13. Bicho, eu vou usar da malandragem aqui para não precisar fazer uma fórmula muito grande. Eu vou pegar aqui e vou dizer que esse termo aqui é o termo 13. Tá? Esse aqui é o valor 13. Então, esse aqui vai ser quanto? 13 mais 2, 15. Então, se aqui razão é 2, eu vou voltar a 2. Então, aqui vai ficar 11, aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 7 e aqui vai ficar 5. Então, agora vamos somar para ver se isso aqui dá 48. Se não der 48, está errado. 23 mais 15, 13 mais 15 aqui vai dar 28. 11 mais 9 vai dar 20. E 7 mais 5 vai dar 12. 20 mais 28, só que já dá 48. E 12 mais 48 vai dar 60. Gabarito errado, não usei. Só usei o princípio básico da PA, certo? E não precisei usar aquelas fórmulas monstruosas de soma, termo geral. Resolvi a questão, gabarito errado. Vamos lá. Questãozinha aqui de sistema linear, tá? Já estamos chegando ao fim da nossa prova. Considera-se que, em uma loja, 2 mesas e 3 cadeiras juntas custem 1.350. Então, 2 mesas mais 3 cadeiras vai ser igual a 1.350. E 3 mesas mais 2 cadeiras vai ser igual a 1.650. É correto afirmar que nessa loja o custo de uma mesa mais uma cadeira vai ser igual a 500. Cara, essa questão aqui veio para você matar no peito e garantir um ponto. Se liga só. Vamos utilizar aqui o método da adição. Vamos somar todo mundo. 2 mais 3, 5m, mais 5c, igual a quanto? 0, 0, vai 1, 0, vai 1, 300. Olha que legal, olha que lindo. Eu tenho 5 aqui, e esse número daqui é divisível por 5. Então você vai dividir todo mundo por 5. 5m dividido por 5 vai dar m. Mais 5c dividido por 5 vai dar c. Igual. Pega esse aqui. 30 dividido por 5 dá 6. Acrescenta os 2, 600. Olha só, ele disse que isso aqui dava 500. O gabarito está errado. Por quê? Porque vai dar m mais c vai dar 500. Gabaritozinho errado. E para finalizar a nossa prova, uma questão aí bem interessante, que eu nunca tinha visto a CESP cobrar, divisão de polinômios. Vê só, como é que a gente vai fazer aqui? Diz o seguinte, o resto do polinômio p de x igual a 4x ao cubo menos 2x quadrado menos 3, pelo polinômio q de x igual a 2x menos 2 menos 1, é r de x igual a 3x menos 3. Vê só, ele quer que você pegue esse polinômio, 4x cubo menos 2x quadrado menos 3, dividido por 2x quadrado menos 1. Que aí ele está dizendo que o resto, que quando você dividir aqui, lembra do resto da divisão, tá? Por exemplo, 10 dividido por 4. 10 você não pode dividir diretamente por 4, então aqui fica 2, 2 vezes 4, 8, menos, aí aqui vem de forma negativa, aqui fica 2. Veja só, 10 dividido por 4 é 2, com o resto 2. Então ele quer saber que o que vai sobrar aqui, se é esse valor daqui. Então vamos lá, vamos começar aqui. Como é que vai começar dividindo? 4x ao cubo, você sempre pega o primeiro e divide pelo primeiro. 4x ao cubo dividido por 2x quadrado. Olha, vai ser quanto? Vai ser 2x. Por quê? X vezes x ao quadrado vai dar x ao cubo. E 2 vezes 2 vai dar 4. Então, quando eu faço isso aqui, eu retorno o valor de forma negativa aqui, ó, menos 4x ao cubo. E 2x vezes menos 1 vai dar quanto? Vai dar menos 2x. Só que aqui eu venho de forma positiva. Mais 2x. Ok? Então, tudo isso aqui agora eu vou subtrair. 4x ao cubo menos 4x ao cubo. Aqui vai dar 0. Aí eu não tenho quem subtrair aqui o 2x quadrado. Eu boto menos 2x quadrado mais 2x menos 3. Aí agora vamos lá. O número que eu multiplico 2x quadrado, que chega em menos 2x quadrados, é o menos 1. Então, isso aqui menos 1. Menos 1 vezes menos 2x quadrado vai dar menos 2x quadrado.
Então ele retorna aqui para baixo com o valor trocado. Se daqui menos 1 vezes 2x² é menos 2x², então ele vem para cá mais 2x². E menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. Então ele vem para cá menos 1. Tá? Então aqui subtraindo, a gente vai ficar com esse cancela com esse aqui, vai ficar 0. 2x, isso aqui vai ficar mais 2x menos 4. Então aqui ó, a gente está vendo que o gabarito é errado, porque não deu esse valor que ele falou. O resto aqui é esse, ó. Não tem mais como eu dividir esse valor aqui, tá? Porque esse expoente aqui é maior que o expoente que está aqui. Então o resto que ficou é 2x menos 4. Gabarito errado, galera. E finalizamos a nossa prova. Espero que você tenha gostado. Deixa o teu like, se inscreve no canal, deixa teu comentário e se prepara. Porque na próxima aplicação provavelmente vai vir nesse nível a prova. Tamo junto, fosse honra, até a próxima. Valeu e obrigado, Elisama, pela parceria.